Queridos, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar em honra à palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que assim como diz a tua palavra, que assim como diz a tua palavra, Senhor, que possamos ter, por motivo de alegria, o fato de passarmos por diversas provações. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite possamos glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo poder da Tua palavra, que tem poder para transformar, para restaurar, para mudar a situação. Pai, renova a fé, renova o ânimo, vai tirando toda a aflição, toda a angústia, e vai transformando em alegria, em regozijo. Pai, em nome de Jesus, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que gere entendimento, que gere sabedoria, e que nos dê uma direção. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, gera alegria nessa noite. Apesar das dificuldades, das tribulações, das provações, gera alegria, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e glorificamos a Ti. Amém e amém. Queridos, o tema dessa mensagem é a alegria de ser provado. Parece meio contraditório
Quando nós lemos esse texto de Tiago, quando ele diz que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quando nós lemos isso, ao pé da letra, nós temos dificuldade de entender. Porque normalmente as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas provações, elas geram o inverso em nós. Gera tristeza, gera aflição, gera angústia, preocupação. Quantos de nós chegamos aqui preocupados, aflitos e angustiados pelas lutas que nós estamos passando, pelas dificuldades que nós estamos enfrentando? Eu procurei o significado da palavra provação e diz efeito de provar, prova. Um outro significado diz dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. É como se fosse um teste, é como se fosse um desafio, uma lição que você tem que enfrentar. É muito comum nas escolas e nas faculdades, tem as avaliações, as provas, cada bimestre, cada período. O aluno, a cada final de bimestre, ele tem uma avaliação. Ele tem que fazer uma prova, para saber se ele está aprovado àquele conhecimento que foi passado. Aquelas atividades que ao decorrer do bimestre foram ensinadas. E no final ele faz a prova, e quando ele não alcança a nota, o índice, a média, ele é reprovado, ou quando ele alcança, ele é aprovado. A sorte que os alunos, eles ainda têm a recuperação. Quando eles não são aprovados, eles ainda têm a oportunidade de fazerem a recuperação. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nas nossas vidas nós também temos as nossas avaliações. Nós também temos as nossas provações, os momentos de dificuldade, os momentos de tribulações. Pastor, mas por que temos que enfrentar isso? Seria muito bom se o tempo todo nós vivêssemos na abundância. Se o tempo todo nós vivêssemos só momento de prosperidades, momentos de felicidade, e de nunca termos que passarmos por nenhuma dificuldade. Mas não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, as provações, elas são necessárias. Elas são essenciais para que ela possa gerar crescimento em você, para que ela possa amadurecer você, para que ela possa lhe tornar alguém forte espiritualmente. Elas são necessárias. Não tem como vivermos uma caminhada com Deus sem termos que passar pelas provações. Então, se você não está enfrentando nenhuma provação,
fique tranquilo, porque vai chegar. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: nós vamos entender o porquê da necessidade das provações em nossas vidas. Romanos 5, versículo 3 diz assim, capítulo 5, versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A Bíblia fala que as tribulações, as provações, ela vai gerar perseverança. E um dos significados da perseverança, que eu achei muito interessante, é a constância. Nós precisamos ser constantes. A provação vai te manter constante. Em quê, pastor? Na fé, na presença. Voltando para o livro de Tiago, o texto que nós lemos, olha só o que vai dizer no versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Para você continuar a caminhada com Deus, para você ser fortalecido, edificado na fé, para você não ter uma fé fragilizada, uma fé instável, que por qualquer situação ou por qualquer motivo você abandona a caminhada, você desiste, você para. E quantas pessoas vivem dessa maneira? Uma fé edificada sobre areia, que não tem base, que vem a água, vem o vento forte e leva uma pessoa estável espiritualmente, porque não tem enfrentado as provações e não tem perseverado, não tem sido constante. Em Tiago capítulo 5, versículo 11, olha só o que diz: como vocês sabem, nos consideraremos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Perseverança. Queridos, continue perseverando. Continue de cabeça erguida, sabendo que essa situação, ela vai produzir em você algo bom. Sabendo que essa dificuldade, esse problema que você tem enfrentado, essa tribulação, ela vai produzir algo maravilhoso da parte de Deus na sua vida. Nós precisamos ter essa mentalidade, porque muitas vezes nós limitamos a nossa fé. Queridos, e quando ele fala do exemplo de Jó,
Voltando ao exemplo do meio escolar, quando eu estudava no ensino fundamental, meu professor de português, ele me ensinou algo que eu guardei, que eu levei para o resto do meu ano letivo. Ele falou assim: quando você for fazer uma redação, você tem que fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Até hoje, quando eu vou preparar uma mensagem, eu preparo a mensagem introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque foi algo que eu aprendi lá no ensino fundamental. Nas nossas vidas, as provações é exatamente isso. As provações têm o início, têm o meio e têm o fim. Jó, ele teve o início da provação, o momento que ele começou a perder tudo, todos os seus bens, perdeu os seus filhos por um acidente que aconteceu. Até a sua esposa ele perdeu. Ela o abandonou. E ele passou um período de desenvolvimento, um período de preparação. Mas chegou o fim, onde ele foi aprovado, onde ele perseverou, ele se manteve constante e foi aprovado diante de Deus. E experimentou os benefícios da aprovação em sua vida. Você precisa perseverar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim: nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sem provação, é impossível você ter a sua fé fortalecida, aprovada diante de Deus. É impossível. Você tem que enfrentar as provações. E relacionando a cada situação a uma questão individual, ao que cada um pode estar enfrentando. Talvez você está aqui e você, durante essa pandemia, você perdeu o seu emprego. Talvez você abriu um negócio e esse negócio não deu certo e você teve que fechar. Talvez você tenha alguém enfermo na sua família ou você mesmo está enfermo. Talvez é o seu relacionamento conjugal, talvez é o seu relacionamento com o seu filho que não tem dado certo e você tem lutado há tanto tempo e não consegue mudar essa situação. Talvez você perdeu alguém que você amava muito durante essa pandemia e você ainda não conseguiu superar. Provação. Queridos, Deus sabe o que está fazendo. Deus não erra. Deus não erra. Ele é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. Quando nós falamos de alguém
que perdeu uma pessoa que amava. Aí tem aquele ditado, né, que fala assim que só vai saber quem já passou por isso. Queridos, eu não perdi meu pai, não perdi minha mãe. Eu não perdi um filho. Eu ainda não perdi alguém muito próximo a mim, que eu amo muito, assim, que se foi, ainda não aconteceu. Mas eu estou aqui falando daquele que sabe, daquele que conhece tudo sobre o que é perder alguém. Quando Ele entregou o seu único filho para morrer pelas nossas vidas, por mim e por você, Ele sentiu a dor da perda. Então Ele sabe e conhece o seu coração e sabe o que você está passando. E a provação não é para gerar sofrimento, não é para para deixar você depressivo, mal emocionalmente, não, mas pelo contrário, queridos, é para gerar edificação, é para fortalecer a tua fé. Se você está passando pelo que você está passando, é porque era necessário para você ter a sua fé fortalecida, edificada. Então é por isso que nós temos que nos alegrarmos. O início da provação, é normal nós sermos afetados, entristecidos, afligidos, angustiados. Quando eu, particularmente, eu passo por alguma coisa, no primeiro momento eu sinto o baque. Mas depois eu começo a pensar o porquê que eu estou passando por isso. Deus me mostra, Deus gera, cumpre a tua vontade e o propósito de eu estar passando por isso. Porque eu sei que no final vai vir a alegria, vai ser gerada o conforto de Deus, o consolo, a edificação, e a minha fé vai estar fortalecida. Queridos, para finalizar, eu queria falar sobre os benefícios da provação. Pastor, as provações têm benefício? Tem, queridos. É por isso que nós temos que nos alegrarmos. Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor decide construir uma estátua de ouro. E todos tinham que se prostrar diante dessa estátua e adorar, exaltar aquela estátua de ouro. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se recusaram, porque eles só adoravam um Deus, o único Deus. E o decreto do rei Nabucodonosor era que se alguém se recusasse a adorar aquela estátua de ouro, era lançada na fornalha em chamas, a fornalha de fogo. E os invejosos chegaram diante do rei e falaram: aqueles teus secretários, Mesaque, Sadraque e Abidnego, os judeus, eles não quiseram se prostrar diante da imagem, diante da estátua. O rei fica furioso, aumenta 7 vezes mais o volume das chamas na fornalha e decide lançá-los na fornalha. A Bíblia diz que eles amarrados
foram colocados na fornalha. A fornalha estava tão quente que os homens que carregavam eles morreram imediatamente. E eles foram jogados na fornalha. Queridos, uma provação. Mas a Bíblia diz que o rei olhou e ele não viu apenas os 3 homens que foram lançados na fornalha. A Bíblia diz que existia um 4º homem. E os homens que estavam com o rei olharam e disseram que aquele homem era como se fosse um anjo. Queridos, aquele homem era o próprio Senhor. Que talvez Ele não te livre da provação, mas Ele vai estar contigo em meio à provação. E a Bíblia diz que aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles saíram da fornalha e nem sequer um fio de cabelo deles haviam se queimado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as provações geram mudança. Queridos, a maneira como aqueles homens viram Mesaque, Sadraque e Abidnego, quando eles saíram da fornalha, eles eram outros homens, mudados. Queridos, quando você sair dessa provação, você será uma outra pessoa. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar você mudado, transformado. Mais um benefício. A tua fé, a maneira como você venceu essa provação, vai ser exemplo. A tua fé vai fortalecer a fé de outras pessoas. Como o irmão venceu, eu também vou vencer. E você será um exemplo. As pessoas vão falar de você, da maneira como você enfrentou a provação e venceu a provação. Exemplo de fé. Mais um benefício: manifesta a glória. Queridos, na provação, você se aproxima de Deus de uma maneira que você nunca se aproximou. A provação te aproxima de Deus. Quando Mesaque, Sadraque e Abidnego estavam lá no meio da provação, era o momento que Deus estava mais próximo deles. Foi o momento que o rei Nabucodonosor olhou e viu Deus com eles. Era no meio da provação, era no meio do fogo. E por último, a prova irá te promover. Aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus. Você será promovido aos olhos de Deus. É por isso, queridos, que nós temos que nos alegrarmos. Mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, com as preocupações, se alegre. Você vai vencer, persevere, continue constante, porque você será aprovado e você será promovido diante de Deus.